A promessa da ciência e a frustração gerada. No século XIX e principalmente no XX, a ciência teve um desenvolvimento explosivo. Paralelamente a isto, o ateísmo floresceu como nunca. A ciência tanto progredia quanto prometia muito. Alicerçado na ciência, o homem se tornou ousado em seu sonho de progresso e modernidade. Milhões deles, inclusive muitos intelectuais, baniram Deus de suas vidas, de suas histórias. A ciência se tornou o Deus do homem. Ela prometia conduzi-lo a dar um salto nos amplos aspectos da prosperidade biológica, psicológica e social. A solidariedade cresceria, a cidadania floresceria, o humanismo embriagaria as relações sociais, a riqueza material se expandiria e atingiria todo ser humano, a miséria social seria extinguida e a qualidade de vida atingiria um patamar brilhante. As guerras, as discriminações e as demais violações dos direitos humanos seriam lembradas como manchas das gerações passadas. Belo sonho. A ciência fazia uma grande e espetacular promessa, que não era dita por palavras, mas, ainda assim, era forte e arrebatadora. Era uma promessa sentida a cada momento que se dava um salto espetacular na engenharia civil, na mecânica, na eletrônica, na medicina, na genética, na química, na física, etc. A expansão do conhecimento se tornava incontrolável. Cada ciência se multiplicava em outras novas. Cada viela do conhecimento se expandia e se tornava um bairro inteiro de informações. Encontrava-se um microcosmo dentro das células. Descobria-se um mundo dentro dos átomos. Compreendia-se um mundo com bilhões de galáxias que pulsavam no espaço. Produzia-se um universo de possibilidades nas memórias dos computadores. A ciência desenvolveu-se intensamente, todavia frustrou o homem. De um lado, fez e continua fazendo muito. Causou uma revolução tecnológica no mundo extrapsíquico e mesmo no seu próprio organismo, por intermédio dos exames laboratoriais, das técnicas de medicina. Revolucionou o mundo extrapsíquico, o mundo de fora do homem, mas não o mundo intrapsíquico, o mundo de dentro do homem, o cerne da sua mente. Conduziu o homem a conhecer o imenso espaço e o pequeno átomo, mas não o conduziu a explorar seu próprio mundo interior. Produziu veículos automotores, mas não veículos psíquicos capazes de conduzir o homem a caminhar nas trajetórias do seu próprio ser. Fabricou máquinas para arar a terra e produzir mantimentos para saciar a fome física, mas não gerou princípios psicológicos e sociológicos para arar sua rigidez intelectual, seu individualismo e nutri-lo com a cidadania, a tolerância, a preocupação com o outro. Produziu informações e multiplicou as universidades, mas não resolveu a crise de formação de pensadores. A ciência não causou a tão sonhada revolução do humanismo, da solidariedade, da preservação dos direitos humanos. Não cumpriu as promessas mais básicas de expandir a qualidade de vida psicossocial do homem moderno. O homem do final do século XX se sentiu traído pela ciência e o do terceiro milênio se sente hoje frustrado, perdido, confuso, sem âncora intelectual para se segurar. O conhecimento e as misérias psicossociais. Milhões de pessoas conseguem definir as partículas dos átomos que nunca viram, mas não conseguem compreender que a cor da pele branca ou negra, tão perceptível aos olhos, não serve de parâmetro para distinguir duas pessoas da mesma espécie que possuem o mesmo espetáculo da construção de pensamentos. Somos, a cada geração, uma espécie mais feliz, humanista, solidária, complacente, tolerante e menos doente psiquicamente. Infelizmente não.
O conhecimento abriu novas e impensáveis perspectivas. As escolas se multiplicaram. As informações nunca foram tão democratizadas, tão acessíveis. Estamos na era da educação virtual. Milhões de pessoas cursaram universidades dentro de suas próprias casas. Porém, onde estão os pensadores que deixam de ser espectadores passivos e se tornam agentes modificadores da sua história existencial e social? Onde estão os engenheiros de ideias criativas, capazes de superar as ditaduras do preconceito e dos focos de tensão? Onde estão os poetas da inteligência que desenvolveram a arte de pensar? Onde estão os humanistas, que não objetivam que o mundo gravite em torno de si, que superam a paranoia do individualismo, que transcendem a paranoia da competição predatória e sabem se doar socialmente? O homem nunca usou tanto a ciência. Entretanto, nunca desconfiou tanto dela. Ele sabe que a ciência não resolveu os problemas básicos da humanidade. Qual a consequência disto? É que a forte corrente do ateísmo que se iniciou no século XIX e que perdurou durante boa parte do XX foi rompida. A ciência, como disse, tanto progredia quanto prometia muito. O homem, sob os alicerces da ciência, ganhou o status de Deus, pois acreditava ser capaz de extirpar completamente as suas próprias misérias. Assim, durante muitas décadas, o ateísmo floresceu como num canteiro vivo. Todavia, com a frustração da ciência, o ateísmo ruiu como num jogo de cartas de baralho, e implodiu, e o misticismo floresceu. Fomos de um extremo para outro. Percebendo as misérias psicossociais ao seu redor e observando as notícias de cunho negativo saltitando todos os dias das manchetes dos jornais, o homem moderno começou a procurar por Deus. Ele, que não cria em nada, passou a crer em tudo. Ele, que era tão cético, passou agora a ser tão crédulo. É respeitável todo tipo de crença, porém é igualmente respeitável exercer o direito de pensar antes de crer, crer com maturidade e consciência crítica. O direito de pensar com consciência crítica é nobilíssimo. A ciência e a complexidade da inteligência de Cristo. A ciência foi tímida e omissa em pesquisar algumas áreas importantíssimas do conhecimento. Uma delas se relaciona aos limites entre a psique e o cérebro. Temos viajado pelo imenso espaço e penetrado nas entranhas do pequeno átomo, mas a natureza intrínseca da energia psíquica, que nos torna seres que pensam e sentem emoções, permanece um enigma. Outra atitude tímida e omissa que a ciência cometeu ao longo dos séculos está ligada à investigação do personagem principal deste livro, Cristo. A ciência o considerou complexo demais. Sim, ele o é, mas ela foi tímida em pesquisar a inteligência dele. Será que aquele que dividiu a história da humanidade não merecia ser mais bem investigado? Ela o considerou inatingível, distante de qualquer análise. Deixou esta tarefa apenas para ser realizada na esfera teológica. Há pelo menos duas maneiras de uma pessoa ser deixada de lado: quando é considerada sem nenhum valor ou quando, na outra ponta, é tão valorizada que se torna inatingível. Cristo foi rejeitado por diversos intelectuais de sua época, pois foi considerado um perturbador da ordem social e religiosa. Hoje, ao contrário, é tão valorizado que muitos o consideram intocável, distante de qualquer investigação. Todavia, como já me expressei, ele gostava de ser investigado com inteligência. A omissão e a timidez da ciência fizeram com que Cristo fosse banido das discussões acadêmicas, não sendo estudado ou investigado nas salas de aulas. Sua complexa inteligência não é objeto de pesquisa nas teses de pós-graduação das universidades.
Embora a inteligência de Cristo possua princípios intelectuais sofisticados, capazes de estimular o processo de interiorização e o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, ele realmente foi banido dos currículos escolares. É muito raro alguém comentar que a inteligência de Cristo era perturbadora, que ele rompia o cárcere intelectual das pessoas, que abria as janelas da mente delas. Ele foi, sem dúvida, um exemplo vivo de mansidão e humildade, entretanto ninguém comenta que era insuperável na arte de pensar. Algumas ferramentas usadas para investigar a inteligência de Cristo. O mestre dos mestres da escola da existência foi banido da escola clássica. Centenas de milhões de pessoas o admiram profundamente, todavia uma minoria estuda os detalhes da sua inteligência. Grande parte delas não tem ideia de como ele desejava causar uma transformação psicossocial do interior para o exterior do homem, uma transformação que a ciência prometeu nas entrelinhas do seu desenvolvimento e não cumpriu. Antes de continuar a estudar a inteligência de Cristo, gostaria de usar os próximos textos para expor alguns mecanismos básicos da construção da inteligência humana ***. Farei uma pequena síntese sobre a construção de pensamentos, os papéis da memória e a ditadura do preconceito. Os fenômenos que aqui estudarei funcionarão como ferramentas para investigar alguns princípios fundamentais da inteligência de Cristo, os quais serão aplicados e explicados ao longo deste livro. A inteligência de Cristo diante da ansiedade e do gerenciamento dos pensamentos. A inteligência do carpinteiro de Nazaré era tão impressionante que ele discursava sobre temas que só seriam abordados pela ciência 19 séculos depois, com o surgimento da psiquiatria e da psicologia. Ele se adiantou no tempo e discorreu sobre a mais insidiosa das doenças psíquicas, a ansiedade 25. A ansiedade estanca o prazer de viver, fomenta a irritabilidade, estimula a angústia e gera um universo de doenças psicossomáticas. A medicina, como ciência milenar, sempre olhou para a psiquiatria e para a psicologia de cima para baixo, com certa desconfiança, pois as considerava ciências novas, imaturas. Muitos estudantes de medicina, inclusive na escola em que me formei, não davam grande importância às aulas de psiquiatria e psicologia. Queriam estudar os órgãos do corpo humano e suas doenças, mas desprezavam o funcionamento da mente. Todavia, nas últimas décadas, a medicina tem deixado sua postura orgulhosa e procurado estudar e tratar o ser humano integral, organismo e psique, alma, pois tem percebido que muitas doenças cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinais etc. tem como causa desencadeante os transtornos psíquicos, dos quais se destaca a ansiedade. Cristo discorreu sobre uma doença que somente agora tem ocupado os capítulos principais da medicina. Provavelmente, no terceiro milênio, um excelente médico será antes de tudo um profissional com bons conhecimentos de psiquiatria, psicologia e cultura geral. Será um profissional menos ávido por pedir exames laboratoriais e prescrever medicamentos e mais interessado em dialogar com seus pacientes, alguém que terá a habilidade para penetrar no mundo deles, detectar os níveis de ansiedade e ajudá-los a superar suas dores existenciais. Será um profissional que terá uma linha de pensamento semelhante à apregoada há tantos séculos por Cristo. Ele era o mestre do diálogo. Esse mestre compreendia a mente humana e as dificuldades da existência com uma lucidez refinada. Preocupava-se com a qualidade de vida dos seus íntimos. Discursava eloquentemente: não andeis ansiosos pela vossa vida, o que não significava que deveriam abolir completamente qualquer reação de ansiedade, mas que não vivessem ansiosos.
Por intermédio de seu discurso, Cristo indicava que havia uma ansiedade natural, normal, presente em cada ser humano, que se manifesta espontaneamente quando estamos preocupados, planejamos, expressamos um desejo, passamos por alguma doença ou contrariedade. Todavia, segundo ele, essa ansiedade eventual, normal, poderia se tornar doentia. 1. Andar ansioso. Neste livro, não me deterei em detalhes sobre o pensamento de Cristo relativo à ansiedade. Quero apenas comentar que ele discorria que as preocupações exageradas com a sobrevivência, os pensamentos antecipatórios, o enfrentamento de problemas virtuais, a desvalorização do ser em relação ao ter, etc., eram o que cultivavam a ansiedade doentia. O mestre da escola da existência era um grande sábio. As causas que ele apontou não mudaram no mundo moderno. Pelo contrário, elas se intensificaram. Quanto mais conquistamos bens materiais, mais queremos tê-los. Parece que não há limites para a nossa insegurança e insatisfação. Valorizamos mais ter do que ser, ou seja, mais ter bens do que ser tranquilo, alegre, coerente. Esta inversão de valores cultiva a ansiedade e seus frutos: insegurança, medo, apreensão, irritabilidade, insatisfação, angústia, tensão emocional associada a um aperto no tórax. A insegurança é uma das principais manifestações da ansiedade. Fazemos seguros de vida, da casa, do carro, mas, ainda assim, não resolvemos nossa insegurança. Cristo tinha razão, há uma ansiedade inerente ao homem, ligada à construção de pensamentos, influenciada pela carga genética, por fatores psíquicos e sociais. Só não tem essa ansiedade quem está morto. Somos a espécie que possui o maior de todos os espetáculos, o da construção de pensamentos. Todavia, muitas vezes usamos o pensamento contra nós mesmos, para gerar uma vida ansiosa. Os problemas ainda não ocorreram, mas já estamos angustiados por eles. O registro de Mateus 6 diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta ao dia o seu próprio mal. Cristo queria vacinar seus discípulos contra o estresse produzido por pensamentos antecipatórios. Não abolia as metas, as prioridades, o planejamento do trabalho, pois ele mesmo tinha metas e prioridades bem estabelecidas, mas queria que eles não gravitassem em torno de problemas imaginários. Muitos de nós vivemos o paradoxo da liberdade utópica. Por fora, somos livres porque vivemos em sociedades democráticas, mas por dentro somos prisioneiros, escravos das ideias de conteúdo negativo, e dramáticas que antecipam o futuro. Há diversas pessoas que estão ótimas de saúde, mas vivem miseravelmente pensando em câncer, infarto, acidentes, perdas. O ensinamento de Cristo relativo à ansiedade era sofisticado, pois, para praticá-lo, é necessário conhecer uma complexa arte intelectual que todo ser humano tem dificuldade de aprender: a arte do gerenciamento dos pensamentos. Governamos o mundo exterior, mas temos enorme dificuldade para gerenciar nosso mundo interno, o dos pensamentos e das emoções. Somos subjugados por necessidades que nunca foram prioritárias, subjugados pelas paranoias do mundo moderno, do consumismo, da estética, da segurança. Assim, a vida humana, que deveria ser um espetáculo de prazer, torna-se um espetáculo de terror, de medo, de ansiedade. Nunca tivemos tantos sintomas psicossomáticos, cefaleias, dores musculares, fadiga excessiva, sono perturbado, transtornos alimentares, bulimia e anorexia nervosa, etc.
Uma parte significativa dos adolescentes americanos tem problemas de obesidade, e a ansiedade é uma das principais causas desse transtorno. Para compreendermos a importância do gerenciamento dos pensamentos e as dificuldades de executá-lo, precisamos responder pelo menos duas grandes perguntas sobre o funcionamento da mente: qual é a maior fonte de entretenimento humano? Pensar é uma atividade inevitável ou é um trabalho intelectual voluntário que depende apenas da determinação consciente do próprio homem? A maior fonte de entretenimento humano não é a TV, o esporte, a literatura, a sexualidade, o trabalho. A resposta está dentro do próprio homem. É o mundo das ideias, dos pensamentos, que o ser humano constrói clandestinamente em sua própria mente, e que gera os sonhos, os planos, as aspirações. Quem consegue interromper a construção de pensamentos? É impossível. A própria tentativa de interrupção já é um pensamento. Pensamos durante os sonhos, quando estamos trabalhando, andando, dirigindo. As ideias representam um conjunto organizado de cadeias de pensamentos. O fluxo das ideias que transitam a cada momento no palco de nossas inteligências não pode ser contido. Todos somos viajantes no mundo das ideias. Viajamos para o passado, reconstruindo experiências já vividas. Viajamos para o futuro, imaginando situações ainda inexistentes. Viajamos também para os problemas existenciais. Os juízes viajam nos seus pensamentos enquanto julgam os réus. Os psicoterapeutas viajam enquanto atendem seus pacientes. Os cientistas viajam enquanto pesquisam. As crianças viajam nas suas fantasias. Os adultos, nas suas preocupações. Os idosos, nas suas recordações. Uns constroem projetos e outros, castelos inatingíveis. Uns viajam menos em seus pensamentos, outros viajam muito, concentrando pouco em suas tarefas. Essas pessoas pensam que têm déficit de memória, mas, na verdade, possuem apenas déficit de concentração devido à hiperprodução de pensamentos. Pensar não é uma opção voluntária do homem. É o seu destino inevitável. Não podemos interromper a produção de pensamentos. Só podemos gerenciá-la. É impossível interromper o fluxo de pensamentos, pois além do eu vontade consciente, existem outros três fenômenos: o da autochecagem da memória, a âncora da memória e o complexo autofluxo asterisco, que fazem espontaneamente uma leitura da memória e produzem inúmeros pensamentos diários, os quais são importantes tanto para a formação da personalidade como para gerar uma grande fonte de entretenimento, podendo se tornar também a maior fonte de ansiedade humana. Cristo tanto prevenia a ansiedade como discursava sobre o prazer de viver. Dizia: olhai os lírios dos campos, 26. Ele queria produzir um homem alegre, inteligente, mas simples. Entretanto, tanto seus discípulos como nós não sabemos contemplar os lírios dos campos, ou seja, não sabemos extrair o prazer dos pequenos eventos da vida. A ansiedade estanca esse prazer. Apesar de o mestre da escola da vida discursar sobre a ansiedade e suas causas, sua proposta em relação ao sentido da vida e ao prazer de viver era tão surpreendente que, como analisaremos no próximo capítulo, chocam a psiquiatria, psicologia e as neurociências. Ao longo de quase 2 décadas pesquisando o funcionamento da mente humana, compreendi que não há ser humano que não tenha problemas no gerenciamento dos seus pensamentos e emoções, principalmente diante dos focos de tensão. O maior desafio da educação não é conduzir o homem a executar tarefas e dominar o mundo que o cerca, mas conduzi-lo a liderar seus próprios pensamentos, seu mundo intelectual.
É possível ter status e sucesso social e ser uma pessoa insegura diante das contrariedades, não gerenciar as situações estressantes. É possível ter sucesso econômico, mas ser um rico pobre, não ter prazer em viver, em contemplar os pequenos detalhes da vida. É possível viajar pelo mundo e conhecer vários continentes, mas não caminhar nas trajetórias do seu próprio ser e conhecer a si mesmo. É possível ser um grande executivo e ter o controle de uma multinacional, mas não ter domínio sobre os pensamentos e as reações emocionais, ser um espectador passivo diante das mazelas psíquicas. Cristo não frequentou escola, não estudou as letras, mas foi o mestre dos mestres na escola da vida. Ele era tão sofisticado em sua inteligência que fazia psiquiatria e psicologia preventiva quando essas nem ensaiavam existir. A inteligência de Cristo diante dos papéis da memória. Como Cristo lidava com os papéis da memória? Ele usava a memória humana como um depósito de informações. Tinha uma postura lúcida e coerente diante da história dos seus discípulos. Cristo usava os papéis da memória diferente de muitas escolas clássicas. Ele tinha uma sabedoria impressionante. Não dava uma infinidade de informações para seus íntimos e nem mesmo regras de condutas, como muitos pensam. Usava a memória como um suporte para fazer deles uma refinada casta de pensadores. Nos capítulos sobre a escola da existência estudaremos esses aspectos. Aqui, comentarei apenas a linha principal do pensamento de Cristo diante dos papéis da memória. As escolas são fundamentais numa sociedade, mas elas têm enfileirado os alunos durante séculos nas salas de aula acreditando que a memória tenha uma especialidade que na realidade não tem, ou seja, ser um sistema de arquivo de informações que conduz o homem a ser um retransmissor delas. O senso comum pensa que tudo o que se armazena na memória será lembrado de maneira pura. Todavia, ao contrário do que muitos educadores e outros profissionais pensam, não existe lembrança pura das alegrias, das angústias, dos fracassos e dos sucessos que foram registradas na memória existencial, (MI). Só são recordadas de maneira mais pura as informações de uso contínuo, como endereços, números telefônicos e fórmulas matemáticas que foram registradas repetidas vezes na memória de uso contínuo, (MUC). O passado não é lembrado, mas reconstruído. As recordações são sempre reconstruções do passado, nunca plenamente fiéis, apresentando às vezes micro ou macro diferenças. Ao recordarmos o dia em que recebemos o primeiro diploma na escola, sofremos um acidente, fomos ofendidos, fomos elogiados, a lembrança será sempre diferente em relação ao passado. A memória não é um sistema de arquivo lógico, uma enciclopédia de informações, nem a inteligência humana funciona como uma retransmissora dessas informações. A memória funciona como um canteiro de dados para que o homem se torne um construtor de pensamentos. Cristo tinha consciência disso, pois usava a memória como trampolim para expandir a arte de pensar. Estava sempre estimulando os seus discípulos a se interiorizar e a se repensar. Porque a memória humana não funciona como a memória dos computadores. Porque não recordamos o passado exatamente como ele foi. Aqui esconde-se um grande segredo da inteligência. Não recordamos o passado com exatidão não apenas pelas dificuldades de registro cerebral, mas também porque um dos mais importantes papéis da memória não é transformar o homem num repetidor de informações do passado, mas um engenheiro de ideias, um construtor de novos pensamentos. Este segredo da mente humana precisa ser incorporado pelas teorias educacionais. Nunca se resgata a realidade das experiências do passado, mesmo quando se está em tratamento psicoterapêutico.
O filme do presente nunca é igual ao do passado. Este fenômeno, além de estimular o homem a ser um engenheiro de ideias, contribui para desobstruir a inteligência em situações dramáticas. Por exemplo, uma mãe que perde um filho poderia paralisar sua inteligência, pois recordaria continuamente ao longo da vida a mesma experiência de dor vivida no velório dele. Porém, como a recordação do presente é sempre distinta do passado, ainda que minimamente, a mãe vai pouco a pouco aliviando inconscientemente a dor da perda, apesar da saudade nunca mais ser resolvida. Com isso ela volta a ter prazer de viver. Sem tais mecanismos intelectuais, expostos sinteticamente, não apenas as experiências de dor e fracasso poderiam paralisar nossas inteligências, mas também as de alegria e sucesso poderiam nos fazer gravitar em torno delas. Cristo estava continuamente conduzindo seus discípulos a pensar antes de reagir, a abrir as janelas de suas mentes mesmo diante do medo, dos erros, dos fracassos e das dificuldades. Estimulava os papéis da memória e o processo de construção de pensamentos. Reitero, a leitura multifocal da memória e a reconstrução contínua do passado leva o homem a ser um engenheiro criativo de novas ideias e não um pedreiro das mesmas obras. Porém, não ajudamos esse processo, como fazia o Mestre de Nazaré. Pelo contrário, nós o atrapalhamos, pois, ao invés de exigirmos de nós a flexibilidade e a criatividade, exigimos ter ótima memória, ser um repetidor de informações, o que encarcera a inteligência. Este erro educacional se arrasta por séculos e vai se intensificar cada vez mais, à medida que o homem queira ter uma memória e uma capacidade de resposta que se assemelha à dos computadores. Os computadores são escravos de programas lógicos. Eles não pensam, não têm consciência de si mesmos e, principalmente, não duvidam nem se emocionam. Muitos alunos não se adaptam ao ensino tradicional e são considerados incompetentes ou deficientes porque o modelo educacional nem sempre estimula adequadamente os papéis da memória. Até as próprias provas escolares podem representar, às vezes, uma tentativa de reprodução inadequada de informações. Precisamos compreender que a especialidade da inteligência humana é expandir a arte de pensar, criar, libertar o pensamento e não decorar e repetir informações. Estudaremos que o mestre da escola da existência, por conhecer bem os papéis da memória, ensinava muito dizendo pouco. Desejava que o homem não fosse um repetidor de regras de comportamento, alguém que só sabe julgar os outros, mas não sabe se interiorizar e enfrentar seus próprios erros, como os fariseus relatado no registro dos capítulos de Mateus 6 e 23. Dizia: tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Somos ótimos para julgar e criticar os outros. Todavia, ele não admitia que seus discípulos vivessem uma maquiagem social. Primeiro tinham que apontar o dedo para si mesmos, para depois julgar e ajudar os outros. Estudando as entrelinhas de suas ideias, verificamos que ele sabia que os pensamentos não registram-se na mesma intensidade, que havia determinadas experiências que obtinham um registro privilegiado no inconsciente da memória. Por isso, toda vez que queria ensinar algo complexo ou estimular uma função importante da inteligência, tal como aprender a se doar, a pensar antes de reagir, a reciclar a competição predatória, usava gestos surpreendentes que chocavam a mente das pessoas e marcava para sempre a memória delas. O mestre dos mestres entendia as limitações humanas, sabia que era difícil o homem administrar suas emoções, principalmente nos focos de tensão. Sabia que facilmente perdemos a paciência quando estressados, que nos irritamos por pequenas coisas e ferimos as pessoas que mais amamos.
Para ele, o mal é o que sai de dentro do ser humano e não o que está fora dele. Cumpre ao homem atuar primeiro no seu mundo intelectual para depois aprender a ser um bom líder no mundo social. Ele não admitia que as tensões, a ira, a intolerância ou o julgamento preconcebido envolvessem seus discípulos. Estimulava seus íntimos a serem fortes numa esfera em que costumamos ser fracos, fortes em administrar a impaciência, rápidos em reconhecer as limitações, seguros em reconhecer os fracassos, maduros em tratar com as dificuldades de relacionamento social. 27. A preocupação desse mestre tem fundamento. Existe um fenômeno inconsciente que registra automaticamente todas as experiências na memória, que chamo de fenômeno RAM. Registro automático da memória. Nos computadores é necessário dar um comando para registrar, salvar, as informações. Porém, na memória humana, a mente não nos dá essa liberdade. Cada pensamento e emoção são registrados automática e espontaneamente, por isso as experiências do passado irrigam o nosso presente. O fenômeno RAM registra todas as nossas experiências de vida, tanto os nossos sucessos como nossos fracassos, tanto nossas reações inteligentes como as imaturas. Entretanto, há diferenças no processo de registro que influenciará o processo de leitura da memória. Registramos de maneira mais privilegiada as experiências que tiverem mais conteúdo emocional, seja ele prazeroso ou angustiante, por isso temos mais facilidade de recordar as experiências mais marcantes de nossas vidas, tanto as que nos causaram alegrias como aquelas que nos frustraram. Estimular adequadamente o fenômeno RAM é fundamental para o desenvolvimento da personalidade, inclusive para o sucesso do tratamento de pacientes depressivos, fóbicos, autistas. Cristo não queria que as turbulências emocionais fossem continuamente registradas na memória, engessando a personalidade. Queria que seus discípulos fossem livres. 28. Livres no território que todo ser humano facilmente é prisioneiro, seja um psiquiatra ou paciente, livres no território da emoção. Ó. Mestre da escola da existência, quase 20 séculos antes de Goleman já discursava sobre a energia emocional como uma das importantes variáveis que influenciam o desenvolvimento da inteligência. Como estudaremos, a maneira como ele lidava com as intempéries emocionais, superava as dores da existência, desenvolvia a criatividade e abria as janelas da mente nas situações estressantes é capaz de deixar os adeptos da tese da inteligência emocional pasmados com tanta maturidade. Se não formos rápidos e inteligentes para tratar com nossas ansiedades, intolerâncias, impaciências, fobias, então nós as retroalimentaremos em nossas memórias. Assim, nos tornaremos o nosso maior inimigo. Reféns de nossas emoções. Por isso muitos vivem o paradoxo da cultura e da miséria emocional. Eles têm diversos títulos acadêmicos, são cultos, mas, ao mesmo tempo, são infelizes, ansiosos e hipersensíveis, não sabem trabalhar suas contrariedades, frustrações e as críticas que recebem. Tais pessoas deveriam se reciclar e investir em qualidade de vida. Não está sob o controle consciente do homem o registro das informações na memória, como também não está o ato de apagá-las ou deletá-las. Mas é possível reescrevê-las. Já pensou se fosse possível deletar, apagar os arquivos registrados na memória? Quando estivéssemos decepcionados, frustrados com determinadas pessoas, teríamos a oportunidade de matá-las dentro de nós. Isto produziria um suicídio impensável da inteligência, um suicídio da história. Muitos já tentamos, sem sucesso, matar alguém em nossa memória.
Cristo indicou ao longo do relacionamento que teve com seus discípulos, que tinha consciência de que a memória não pode ser deletada. Veremos que não queria destruir a personalidade das pessoas que conviviam com ele. Pelo contrário, desejava transformá-las essencialmente, amadurecê-las e enriquecê-las. Não desejava anular a história delas, mas desejava que reescrevessem suas histórias com liberdade e consciência, que não tivessem medo de repensar seus dogmas e de revisar seus conflitos diante da vida. Como pode alguém que nasceu há tantos séculos, sem qualquer privilégio cultural e social, demonstrar um conhecimento tão profundo sobre a inteligência humana? O Mestre de Nazaré era um maestro da vida. Ele usava seus momentos de silêncio, suas parábolas, suas reações para estimular seus incultos discípulos a se tornarem um grupo de pensadores, capazes de tocar juntos a mais bela sinfonia de vida. Sem dúvida, era um mestre intrigante e instigante. Estudar a inteligência dele é muito mais complexo do que estudar a de Freud, de Jung, de Platão ou a de qualquer outro pensador. A inteligência de Cristo diante da ditadura do preconceito. Agora estudaremos o pensamento de Cristo sobre as relações sociais. Analisaremos como ele se comportava diante das pessoas socialmente desprezadas e moralmente reprovadas. O mestre da escola da vida tem algumas lições para nos dar também nesta área. O maior líder não é aquele que é capaz de governar o mundo, mas aquele que é capaz de governar a si mesmo. Alguns realizam com grande habilidade suas tarefas profissionais, mas não têm habilidade para construir relacionamentos profundos, abertos, flexíveis e desprovidos de suas angústias e ansiedades. Um dos maiores problemas que engessa a inteligência e dificulta ao homem a se relacionar socialmente é a ditadura do preconceito. O preconceito está intimamente ligado à construção de pensamentos. Toda vez que estamos diante de algum estímulo, fazemos automaticamente a leitura da memória e construímos pensamentos que contêm preconceitos sobre esse estímulo. Por exemplo, quando estamos diante do comportamento de alguém, usamos a memória e produzimos um preconceito sobre esse comportamento. Assim, frequentemente temos um conceito prévio dos estímulos que observamos, por isso os consideramos corretos, imorais, inadequados, belos, feios, etc. Aqui reside um grande problema. A utilização da memória gera um preconceito inevitável e necessário, mas se não reciclarmos esse preconceito, viveremos sob a sua ditadura, controle absoluto, e, assim, engessamos a inteligência e nos fechamos para outras possibilidades de pensar. Quando vivemos sob a ditadura do preconceito, aprisionamos o pensamento, criamos verdades que não são verdades e nos tornamos radicais. Há 3 grandes tipos de preconceito que geram ditadura da inteligência: o histórico, o tendencioso e o radical. Não é o objetivo deste livro entrar em detalhes sobre estes tipos de preconceitos. À medida que adquirimos cultura, começamos a enxergar o mundo de acordo com os preconceitos históricos, ou seja, com os conceitos, paradigmas e parâmetros contidos nessa cultura. Se um psicanalista vê o mundo apenas com os olhos da psicanálise, ele se fecha para outras possibilidades de pensar. Do mesmo modo, se um cientista, um professor, um executivo, um pai, um jornalista, vê o mundo apenas através dos preconceitos contidos em suas memórias, pode estar sob a ditadura do preconceito, ainda que sem ter consciência dela. As pessoas que vivem sob a ditadura do preconceito não apenas podem violar os direitos dos outros e amarrar seus desempenhos intelectuais, mas podem também ferir as suas próprias emoções e experimentar uma fonte de angústia. Elas se tornam implacáveis e radicais contra os seus próprios erros.
Estão sempre se punindo e exigindo de si mesmas um perfeccionismo inatingível. Os preconceitos estão contidos na memória, mas, se não aprendermos a nos interiorizar e aplicar a arte da dúvida e da crítica sobre eles, poderemos ser autoritários, agressivos, violar tanto os direitos dos outros como os nossos. Porque nossa maneira de pensar é, às vezes, radical e inquestionável. Porque nos comportamos como um semideus. Pensamos como um ser absoluto, que não duvida do que pensa, que não se recicla. Quem conhece minimamente a grandeza e a sofisticação do funcionamento da mente humana vacina-se contra a ditadura do preconceito. Convém lembrar que o preconceito individual pode se disseminar e se tornar um preconceito social, um paradigma coletivo. Como Cristo lidava com a ditadura do preconceito? Ele era uma pessoa tolerante e despreconceituosa. Conseguia compreender e valorizar o ser humano independentemente da sua moralidade, dos seus erros, da sua história. As biografias de Cristo evidenciam que ele era uma pessoa aberta e inclusiva. Não classificava as pessoas. Ninguém era indigno de se relacionar com ele, por pior que fosse seu passado. Os fariseus e escribas na época de Cristo eram especialistas na ditadura do preconceito. Para eles, suas verdades eram eternas, o mundo era apenas do tamanho de sua cultura. Eram rígidos na maneira de pensar, viviam num cárcere intelectual. Não usavam a arte da dúvida contra os seus preconceitos para se esvaziar intelectualmente e se abrir para outras possibilidades de pensar. Por isso, não podiam aceitar alguém como Cristo, que rompia todos os dogmas da época e introduzia uma nova maneira de ver a vida e compreender o mundo. Vejamos um exemplo de como Cristo lidava com a ditadura do preconceito. Havia uma mulher samaritana, cuja moral era considerada da pior qualidade. Ela teve uma história incomum, totalmente fora dos padrões éticos da sua sociedade. Teve tantos maridos, 5, que talvez tenha batido o recorde na sua época. Era uma pessoa infeliz e insatisfeita. Sua necessidade contínua de mudar de parceiro sexual era uma evidência clara da sua dificuldade de sentir prazer, pois ninguém a completava, as relações interpessoais que construía eram frágeis e sem raízes. Era angustiada interiormente e rejeitada exteriormente. Os próprios samaritanos provavelmente desviavam o olhar dela. Entretanto, um dia, algo inesperado aconteceu. Quando ela estava tirando água de um poço, apareceu uma pessoa no calor do dia e mudou a história de sua vida. Cristo surgiu naquele momento e, para seu espanto, ele travou um diálogo com ela em que a considerou de maneira especial, como um ser humano digno do maior respeito. Samaria era uma região em que havia uma mistura de judeus com outros povos, os gentios. Os judeus puros rejeitavam os samaritanos impuros. 29. Os samaritanos não consideravam Jerusalém como centro de adoração a Deus. A mistura racial dos samaritanos e a ruptura que faziam com os dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus. A discriminação contra os samaritanos era tão drástica que quando os judeus queriam ofender a origem de uma pessoa, ela era chamada de samaritana. Quando Cristo apareceu àquela mulher, ela tinha plena consciência da discriminação dos judeus e esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse, não lhe dirigisse nenhuma palavra. Porém, ele começou a dialogar longamente com ela. Ela ficou impressionada com sua atitude e não se conformava como ele rompia com uma discriminação tão cristalizada. Cristo teve um diálogo profundo, elegante e acolhedor com a samaritana.
Ele não apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também a do preconceito moral. Para ele, ela era acima de tudo um ser humano, independente da sua raça e sua moral. Dificilmente alguém foi tão acolhedor como ele com pessoas consideradas tão indignas. Neste livro não terei tempo para discorrer sobre a profundidade do diálogo que Cristo manteve com a samaritana. Gostaria de destacar mais a dimensão do seu gesto. Ele não apenas acolheu e dialogou com aquela mulher, mas teve a coragem de fazer o que nenhum fariseu ou mesmo um habitante de sua cidade era capaz, ou seja, elogiá-la. Quando ele perguntou por seu marido, ela respondeu que não tinha marido. Cristo elogiou a sua franqueza, a sua honestidade. Ele comentou que ela teve 5 maridos e que o homem que convivia com ela não era seu marido. Que homem é este que no caos da moralidade é capaz de exaltar as pessoas? Além de elogiá-la, Cristo comentou que ela vivia insatisfeita, que precisava experimentar um prazer mais profundo que pudesse saciá-la. Ele a perturbou dizendo que a água que ela estava tirando daquele poço saciava-a por pouco tempo, mas que ele possuía uma fonte de água que poderia satisfazê-la para sempre. Realmente seu diálogo foi perturbador e incomum. A mulher samaritana ficou extasiada com a gentileza e a proposta inusitada de Cristo. Isso era demais para uma pessoa tão discriminada socialmente. Talvez nunca alguém lhe tenha dado tanta atenção e se preocupado se ela era uma pessoa feliz ou não. Todos a julgavam pelo seu comportamento, mas ninguém provavelmente havia investigado o que se passava no seu íntimo. Por isso, de repente, ela largou o seu cantil de água, esqueceu-se de sua sede física, saiu da presença de Cristo e correu para a sua aldeia animada e alegre. Parecia que a solidão, a angústia e o isolamento que a encarceravam e geravam uma intensa sede psíquica foram rompidos. Ela contou a todos da sua pequena cidade o diálogo incomum que teve com Cristo. A samaritana estava tão alegre que nem se importou em assumir publicamente a sua história. Aqui há um princípio interessante e sofisticado. Todas as pessoas que ficavam íntimas de Cristo perdiam espontaneamente o medo de assumir a sua história, se interiorizavam e se tornavam fortes em reconhecer suas fragilidades, o que fazia com que ficassem saudáveis emocionalmente. A samaritana dizia a todos que havia encontrado alguém que falara sobre sua história de vida. Dizia que ele era o Cristo que devia vir ao mundo, o Cristo esperado por Israel. Nessa passagem Cristo não fez nenhum milagre. Porém, teve gestos profundos e sublimes. Ele rompeu a ditadura do preconceito, destruiu toda forma de discriminação e considerou o ser humano especial, independente da sua história, da sua moral, dos seus erros, da sua raça. As ciências poderiam ter sido enriquecidas com os princípios da inteligência de Cristo. Se os princípios sociológicos, psicológicos e educacionais contidos na inteligência de Cristo tivessem sido investigados e conhecidos, poderiam ter sido usados em toda a esfera educacional, do ensino fundamental à universidade. Esses princípios, independentemente da questão teológica, poderiam ter enriquecido a sociedade moderna, que tem sido irrigada por discriminações e múltiplas formas de violência. Esses princípios podem ser muito úteis para a preservação dos direitos fundamentais do homem, para desbloquear a rigidez intelectual e para estabelecer a liberdade de pensar. Eles estimulam a inteligência e até mesmo a arte de se repensar. A inteligência de Cristo abre preciosas janelas que promovem o desenvolvimento da cidadania e da cooperação social.
Ela também é capaz de expandir a qualidade de vida, superar a solidão e enriquecer as relações sociais. Na sociedade moderna, o ser humano vive ilhado dentro de si mesmo, envolvido num mar de solidão. A solidão é drástica, insidiosa e silenciosa. Falamos eloquentemente do mundo em que estamos, mas não sabemos falar do mundo que somos, de nós mesmos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos mais íntimos. Não sabemos discorrer sobre nossas fragilidades, nossas inseguranças, nossas experiências mais íntimas. O homem moderno é prolixo para comentar o mundo em que está, mas emudece diante do mundo que é. Por isso, vive o paradoxo da solidão. Trabalha e convive em multidões, mas, ao mesmo tempo, está isolado dentro de si mesmo. Muitos só conseguem falar de si mesmos diante de um psiquiatra ou de um psicoterapeuta, os quais têm tratado não apenas de doenças psíquicas, como depressões e síndromes do pânico, mas também de uma importante doença psicossocial, a solidão. Porém, não há técnica psicoterapêutica que resolva a solidão. Não há antidepressivos e tranquilizantes que aliviem a sua dor. Um psiquiatra e um psicoterapeuta podem ouvir intimamente um cliente, mas a vida não transcorre dentro dos consultórios terapêuticos. O palco da existência transcorre lá fora. No terreno árido das relações sociais é que a solidão deve ser tratada. Lá fora é que o homem deve construir canais seguros para falar de si mesmo, sem preconceitos, sem medo, sem necessidade de ostentar o que se tem. Falar demonstrando apenas aquilo que se é. O que mais somos? Somos uma conta bancária, um título acadêmico, um status social? Não. Somos o que sempre fomos, seres humanos. As raízes da solidão começam a ser tratadas quando aprendemos a ser apenas seres humanos. Parece ser contraditório, mas temos grandes dificuldades de retornar às nossas origens. O diálogo em todos os níveis das relações humanas está morrendo. A relação médico-paciente, professor-aluno, executivo-funcionário, jornalista-leitor, pai-filho carecem frequentemente de profundidade. Falar de si mesmo. Aprender a se interiorizar e buscar ajuda mútua. Remover nossas maquiagens sociais. Isto parece difícil de ser alcançado. Parece que é melhor ficar ligado na TV, plugado nos computadores e viajar pela internet. Auxiliei, como psiquiatra e psicoterapeuta, diversas pessoas das mais diferentes condições socioeconômicas e nacionalidades. Percebi que, embora gostemos de nos classificar e nos medir pelo que temos, o homem tem uma sede intrínseca de encontrar suas raízes como ser humano. Os prazeres mais ricos da existência, como a tranquilidade, as amizades, o diálogo que troca experiências existenciais, a contemplação do belo, são conquistados pelo que somos, e não pelo que temos. Cristo criou ricos canais de comunicação com seus íntimos. Tratou das raízes mais profundas da solidão. Construiu um relacionamento aberto, ricamente afetivo, despreconceituoso. Valorizou elementos que o poder econômico não pode comprar, que estão no cerne das aspirações do espírito humano, no âmago dos pensamentos e das emoções. Cristo reorganizou o processo de construção das relações humanas entre seus discípulos. As relações interpessoais deixaram de ser um teatro superficial para ser fundamentadas num clima de amor poético, regado à solidariedade, à busca de ajuda mútua, a um diálogo agradável.
Os jovens pescadores que o seguiram, tão limitados culturalmente e que possuíam um mundo intelectual tão pequeno, desenvolveram a arte de pensar, conheceram os caminhos da tolerância, aprenderam a ser fiéis às suas consciências, vacinaram-se contra a competição predatória, superaram a ditadura do preconceito, aprenderam a trabalhar suas dores e suas frustrações, e, enfim, desenvolveram as funções mais importantes da inteligência. A sociologia, a psicologia e a educação poderiam ter sido mais ricas se tivessem estudado e incorporado os princípios sociológicos e psicossociais da inteligência de Cristo. Cristo abalou o pensamento de sua sociedade e rompeu os parâmetros sociais reinantes em sua época. Era quase impossível ter uma reação de indiferença diante dele. As pessoas que passavam por ele o amavam muito ou o rejeitavam drasticamente. Diante das suas palavras, elas se perturbavam intensamente ou abriam as janelas de suas mentes e começavam a enxergar a vida de maneira totalmente diferente de como a viam. Se Cristo tivesse vivido nos dias de hoje, causaria turbulência social, chocaria a política e a ciência. Suas ideias continuam intrigantes na atualidade. Será que seus pensamentos abalaram a sociedade em que viveu devido à falta de cultura de sua época ou ainda hoje perturbariam os intelectuais e o pensamento acadêmico? Que dimensão têm os seus pensamentos? Que alcance tem o seu propósito, o seu projeto transcendental? Responder a essas perguntas é muito importante. Este é o objetivo deste e dos 2 capítulos seguintes. Temos de investigar se o pensamento de Cristo não foi superdimensionado ao longo das eras. Ele discursou com eloquência sobre a ansiedade, mas que impacto tem seu discurso sobre o prazer pleno na psiquiatria? Para respondermos a essas perguntas precisamos simular algumas situações. Precisamos transportar Cristo para os dias de hoje e o imaginarmos reagindo e proferindo suas palavras em diversos eventos da sociedade moderna. E temos de imaginar que essa sociedade não tenha qualquer cultura cristã. Vejamos algumas situações possíveis. A intrepidez de Cristo. O discurso do prazer pleno. Vamos imaginar Cristo dentro de um congresso internacional de psiquiatria, que tem como temas principais a incidência, causas e tratamento das doenças depressivas. Milhares de psiquiatras estão reunidos naquele ambiente. Diversos conferencistas falando sobre os sintomas básicos dos episódios depressivos, sobre a atuação dos antidepressivos e sobre o metabolismo dos neurotransmissores, serotonina, na gênese das depressões *. Não há grandes novidades, mas todos estão ali reunidos tentando garimpar algumas ideias novas. Ali estão também alguns psicoterapeutas abordando as técnicas mais eficientes no tratamento dessas doenças. Quem mais está naquele congresso? Sem dúvida, os representantes da indústria farmacêutica. Não devemos nos esquecer de que bilhões de dólares são gastos anualmente no tratamento farmacoterápico, medicamentoso, das depressões. Portanto, os grandes laboratórios estão ali bem representados, fornecendo ricos materiais didáticos para evidenciar que o seu antidepressivo é o mais eficiente e o que tem menos efeito colateral. Uma verdadeira guerra científica e comercial é travada nesse evento. Agora vamos recordar alguns pensamentos de Cristo que foram expostos por ocasião do grande dia da festa do tabernáculo, uma festa anual da tradição judaica. Cristo proferiu pensamentos que abalaram a inteligência de todas as pessoas presentes naquela ocasião. Na época, os escribas e fariseus já tensionavam matá-lo. Ele já havia corrido riscos sérios de ser apedrejado. Reuniões eram feitas para saber como prendê-lo e tirar-lhe a vida.
A melhor atitude que Cristo poderia ter era se ocultar, não estar presente naquela festa ou, então, se estivesse, se comportar silenciosamente, com o máximo de discrição. Todavia, a coragem de Cristo era impressionante, parecendo que o medo era uma palavra excluída do dicionário de sua vida. Quando todos pensavam que diante daquela delicada situação ele se comportaria silenciosamente, no grande e último dia dessa festa levantou-se e, com intrepidez, bradou em voz altissonante para toda a multidão: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas. 32. Suas palavras ecoaram profundamente no âmago das pessoas que as ouviram, tanto dos que o amavam quanto dos que o odiavam. Todos ficaram atônitos, pois mais uma vez ele proferia palavras incomuns e até inimagináveis. Cristo, naquele momento, não falou de regras de comportamentos, de crítica à imoralidade, de conhecimento religioso. Ele discursou sobre a necessidade de o homem ter prazer no seu mais pleno sentido. Teve a coragem de dizer que podia gerar no cerne do ser humano um prazer que flui continuamente, uma satisfação plena, um êxtase emocional, que poderia resolver sua angústia existencial. Creio que suas palavras não têm precedente histórico, ou seja, ninguém jamais expressou pensamentos com esse conteúdo. Possivelmente ele queria dizer que todos estavam alegres no último dia de festa, porém no dia seguinte terminaria aquele ciclo de festas e, a partir daí, o prazer diminuiria e as tensões do dia a dia retornariam. Cristo tocava pouco na questão moral e muito nas raízes da psique humana, pois para ele aí estava o problema das misérias do homem. Dava a entender que sabia que a psique humana era um campo de energia que possui um fluxo contínuo e inevitável de pensamentos e emoções e que este fluxo era a maior fonte de entretenimento humano. Porém, queria transformar essa fonte, enriquecê-la, torná-la estável e contínua. Em seu sofisticado diálogo com a samaritana, ele abordou o enriquecimento desse fluxo vital em contraste com a insatisfação existencial produzida pelo insucesso humano de conquistar uma fonte contínua de prazer.